Olá a todos, e bem-vindos de volta ao canal Sabedoria do Mundo Antigo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada de descoberta no coração do estoicismo, uma filosofia que tem resistido à passagem do tempo e continua a lançar luz sobre nossas vidas. Prepare-se para mergulhar nas antigas lições de Zeno, Sêneca e outros grandes estoicos, enquanto exploramos como aplicar essas ideias atemporais em nosso mundo moderno. Antes de continuarmos, quero convidar cada um de vocês a fazer parte desta comunidade. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição abaixo e ative o sininho para se manter atualizado com nosso conteúdo sobre a riqueza da sabedoria antiga. Além disso, não se esqueça de deixar um gostei se você aprecia o que estamos compartilhando. Juntos podemos continuar a buscar uma vida mais equilibrada e significativa por meio das lições do passado. Vamos lá! Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., vivia um próspero comerciante chamado Zeno. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco naufragou, levando consigo toda a sua carga. Devido a esse evento único, um evento totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico se tornou pobre instantaneamente. Imagine-se na pele de Zeno. Como você reagiria ao ver todo o seu trabalho de uma vida desaparecer por força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o traiu? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura para sempre, e uma pequena mudança em sua mentalidade pode se desdobrar em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. O cerne do estoicismo é a aceitação e a indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelas mercadorias afundadas, Zeno concentrou-se em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma forma de descrever pessoas desprovidas de emoção, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida tem perdurado por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje, da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas, decorrentes de experiências negativas, e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todas as pessoas no mundo têm diferentes experiências, e, portanto, perspectivas diferentes das coisas. Uma vez que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito a todos, e, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento por trás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos poderiam aprender e se tornar estoicos, e eles o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, já que ele foi escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à diversidade delas. E esse era o tipo de união e coletividade que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, o professor de Epicteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem ânimo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se alegram não menos do que os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais ações. Se isso é assim,
Porque é apropriado que os homens busquem e examinem como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não as mulheres. Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres podiam aprender livremente o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a ficar no caminho. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega desprevenido na rua sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o tempo. Embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e fique contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparam-os indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados pela nossa garganta, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma aparência específica, ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito sobre nada. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos inadvertidamente criar expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixará, em última instância, desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é uma boa forma de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer coisas para nós mesmos e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva ao desapontamento. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher o vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até começar uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. No entanto, o estoicismo ensina que se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram. Desastres naturais devastam cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo é o espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserve. Porque, independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são questões externas que não estão sob meu controle e que têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos controlar. Lutar por objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não saem como você deseja é, do ponto de vista de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas pode ser desafiador às vezes.
Primeiro, você precisa criar sua ideia, o que leva uma eternidade. Depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, criar o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em enviar está totalmente sob seu controle. No entanto, uma vez que você clica no botão de envio, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e inscritos ou seguidores tem, métricas que na maior parte estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se libertar das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que trabalhou duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção. Então ele vai até o chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter simplesmente acordado com raiva, que outra pessoa poderia estar mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse simplesmente perdendo dinheiro e não pudesse arcar com isso. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente baseasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas fica confortado pelo fato de que pode levar uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. A temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial, e em seguida, ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. E muitas pessoas pensaram que ele ia punir brutalmente todas as pessoas que tiveram algo a ver com o apartheid ou com sua prisão. Mas é claro que ele não fez isso. Durante o tempo que passou na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos infratores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental, racional emotiva e a logoterapia. A TCEE ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando percebe que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas de significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo,
Assim como tudo o mais, temos que reformular a maneira como pensamos, fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Chegamos ao fim desta emocionante exploração do estoicismo, uma filosofia que nos ensina a enfrentar os desafios da vida com serenidade e força interior. Espero que tenham encontrado inspiração e insight ao longo desta jornada, para continuar a explorar as pérolas de sabedoria do mundo antigo e descobrir mais sobre o estoicismo e outras filosofias profundas. Fiquem atentos às atualizações regulares do nosso canal, Sabedoria do Mundo Antigo. Se ainda não se inscreveram, façam isso agora e ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo novo. E é claro, se este vídeo ressoou com você, deixe seu gostei e compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas lições intemporais. Juntos, continuaremos a explorar o caminho para uma vida mais significativa e equilibrada, através das preciosas lições do passado. Agradecemos por fazerem parte da nossa comunidade. Até a próxima, e que a sabedoria antiga continue a iluminar seu caminho.